Graça e paz a todos os nossos queridos internautas, né? Esse é o Face, né, Jota? Esse é o Face, lá o Instagram. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos ao Momento Papo de Família, né? Papo Família. Hoje com a minha família aqui. Alexandra, Carla, Ariane, Vitória e JKF. A proposta dessa noite, na realidade, não é uma proposta de uma noite. É uma proposta de uma semana. Você sabe que nós entramos na semana de Páscoa? E nós gostaríamos de conversar um pouco a respeito da Páscoa. E gostaríamos de fazê-lo como as famílias antigamente faziam. Conversar, sentar. Eu quero convidar você a, como os meus familiares estão, nós estamos, que você também esteja junto à sua família e que você ouça a história da Páscoa, compartilhe essa história à medida que a gente for conversando aqui e ao final que a gente agradeça a Deus por mais um momento. A ideia será que ao longo da semana a gente vai conversar a respeito disso. Mas é bom conversarmos orando, né? Jota, vamos abaixar um pouquinho mais o som, Jota? Isso. Vamos orar? Fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite de terça-feira. De fato, é a sua graça que nos dá mais uma oportunidade para ouvirmos a tua palavra, para experimentarmos a tua vontade e nessa vontade sermos completamente satisfeitos. Querido Deus, fala conosco ao longo da semana, nos faz ouvir a sua palavra e nela permanecer. Nós te agradecemos por todos os internautas, por todos os faces e os Instagrams que estão linkados essa noite no propósito de, em um só coração, ouvi-lo. Que assim seja, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a sua licença para falar aqui com a minha família e ao falar com a minha família eu já disponibilizo a nossa conversa ao vivo a todos vocês para que nós possamos compartilhar esse momento especial, a Semana da Páscoa. Vou tentar mais perto de você. Páscoa. A Páscoa, ela originalmente, ou melhor, de maneira conhecida pela humanidade, ela foi originada, ela foi lançada ao conhecimento do imaginário, do intelecto humano, a partir de um episódio. Vocês sabem quais são, né? Qual é o episódio, né? Aquele episódio da última praga do Egito, assim, onde Moisés, cada família se reúne para comer o cordeiro, o anjo da morte passa pelas ruas do Egito, mas não entra na casa onde há o sangue nas portas, nos portais, nos umbrais, porque Deus assim disse a Moisés, que anunciasse isso a Ramsés, anunciasse isso ao príncipe do Egito, né, que era considerado um deus, inclusive, que Deus passaria por ali, visitaria a humanidade e guardaria ao seu povo. Por isso que Páscoa quer dizer passagem, a passagem. Mas esse conceito foi revelado a partir desse episódio. Mas o significado de Páscoa existe desde a nossa formação. E eu queria começar conversando com vocês, bem tranquilo, né, a respeito dessa formação. A Páscoa enquanto formadora do homem. A Páscoa enquanto instrumento de formação na mão de Deus do homem. Às vezes a gente está muito triste, às vezes a gente está muito decepcionado com a vida e a gente desconsidera a nossa natureza especial de seres humanos, de humanos. Deus nos faz diferente de tudo. De
todas as criações. Embora, Ariane, a Pérola Vitória seja uma cadelinha muito linda, seja uma cadelinha muito especial, embora o Dom Kleber seja um cachorro muito lindo, muito especial, charmoso até, né? Ele não ocupa a mesma condição de essência humana. A ele é dado um espírito vivente, de viver. A nós é soprado um sopro de existência e de comunicação com Deus. Então, Deus difere-nos de toda criatura. Deus nos dá a capacidade de se comunicar com Ele. Por que vocês acham que Deus nos fez diferente? Eu acredito, e aí vocês podem, a gente vai conversando, eu acredito que Deus nos fez diferentes porque Ele criou uma família. Deus nos fez semelhante a Ele na condição de família, porque Deus sempre quis ter uma família. Vocês percebem, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus forma o homem, forma o ser humano, ele entra em um consenso entre a família celestial para opinar. Diz a palavra, né? Façamos o homem igual, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus olha para toda a natureza e, embora veja a graciosidade do seu intelecto, da sua imaginação, da sua criatividade, em tudo que fez, Ele coroa a criação com uma família. Ele coroa a criação com a aproximação de um ser a ponto de lhe conhecer, de estar próximo a Ele, de se identificar com Ele. O que não acontece com nenhuma outra espécie a não ser a espécie humana. E Deus conversa com o ser humano. Deus ensina o ser humano ao ofício. Qual foi o primeiro ofício, Janzinho, do ser humano? Primeiro ofício? Qual foi o primeiro trabalho do ser humano? Ajudar lá na terra, né? Jardineiro, né? Então, o primeiro ofício, Deus emprega o homem, desde o início, né? Mãos vazias, mãos sem trabalhar para Deus, mãos desocupadas, são mãos que não produzem. Deus sempre deu os desígnios de produção ao homem, sempre. Sempre deu desígnios de produção. Ele forma um jardim, ele cria tudo, olha a lógica de Deus. Ele cria tudo e coloca o homem a partir de toda a criação para que o homem agora faça manutenção disso. O homem não vai participar como criador, mas o homem vai participar como zelador. Ele vai zelar por tudo que Deus fez. Inclusive o homem coloca nome nas diversas espécies animais, nas plantas, o homem coloca nome. Há um ofício de Deus. Deus sempre... É interessante isso, né? Essa questão de passagem a passagem. Deus, Ele coloca dentro do ser humano o seu espírito para uma comunicação. Seria impossível, Eliane, se você não tivesse o Espírito de Deus, o sopro de Deus, impossível você se conectar a Deus de forma razoável, no sentido de entendê-lo. Então Deus coloca essa capacidade de nós entendermos para que Ele possa nos ensinar. Desde o início de tudo, Deus foi um grande professor para nós. Um professor como nós estamos fazendo agora, né? Um pessoal, mas assim, de sentar e conversar. Não é bom conversar com Deus? Você já experimentou, Sandra? Conversar com Deus assim, como um pai que Ele é, e você... Sim. A gente não sente um sentimento diferente quando a gente se aproxima de Deus assim? Foi para isso que Deus nos criou.
para se relacionar conosco enquanto pai que ele é, enquanto filho que nós somos. Esse relacionamento era extremamente aberto, era de extrema sintonia no jardim do Éden. Então Deus falava e o homem compreendia imediatamente. Essa sintonia despertava no homem uma condição muito especial de pertencimento. O homem sentia-se pertencido a Deus. Ele era de Deus. Então não havia no homem qualquer sentimento de separação entre ele e Deus. Por isso é que Deus visitava e conversava com o homem face a face. A liberdade para Deus visitar e conversar comigo e com você face a face está na medida em que nós nos aproximamos dele e alargamos esse entendimento, essa consciência de que nós somos completamente dele. À medida que essa consciência ela se expande, o nosso aprendizado se torna melhor, se torna um aprendizado mais efetivo do que ele quer nos ensinar. Quanto mais a nossa consciência ela diminui, ela restringe quanto a isso, quanto mais a gente acredita em nós mesmos, antes de acreditarmos em Deus, menos a gente consegue compreendê-lo. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender mesmo? Quanto mais você sai da sintonia de Deus, no sentido de sentir-se pertencida a Deus, ser totalmente de Deus, quanto mais você se afasta disso, menos você entende a Ele. O homem, Adão e depois Eva, criada da costela de Adão, eles tinham uma completa conexão com Deus de entendimento. Por quê? Porque eles tinham completa ciência de que eles pertenciam totalmente a Ele. Tudo que Deus falava, eles compreendiam, em razão dessa compreensão completa de pertencimento. Deus era a satisfação total deles. Mas aonde que eles estavam, Mariana? Nessa história que nós estamos contando. Aonde que Deus e os homens estavam? No jardim do Éden. E o jardim do Éden era um jardim belíssimo, né? A Bíblia descreve ele como um jardim completo. Completo não só no sentido de útil, mas no sentido de beleza também. Havia uma beleza, um esplendor. Então, quando Deus coloca o homem sobre a terra, coloca a mulher sobre a terra, coloca os seus filhos sobre a terra, dá a eles tudo que eles precisam, não só para sobreviver, mas para viver. Completamente viver. Esse amor, essa compreensão, essa validade de sentido, né, o sentido de existir, estar em Deus, ele foi contaminado com a desobediência. Um dia, tanto a mulher quanto o homem olharam para algo que foi dito a não fazer, que foi lhe expresso para não fazer, e aceitaram fazer. E a Bíblia diz que houve um desejo em seu coração, no coração da mulher, ao olhar para o fruto que havia sido proibido por Deus, houve um desejo dela comê-lo, porque ela aguçou, esse fruto aguçou os sentidos de posse daquela mulher. O que significa isso? Quando ela olha para o fruto, ela não vê mais Deus no fruto, ela vê o fruto e depois vê Deus. A conversa, e agora nós estamos caminhando já para a queda, né? A conversa da serpente é para ludibriar o entendimento da mulher, para que a mulher ela não passe primeiro, para que ela não passe primeiro por Deus e veja as coisas. Primeiro passe pelas coisas e a partir disso veja a quem
O álibi da serpente foi esse. E a mulher cai nesse álibi, ela é seduzida por isso. E ela entrega o fruto ao marido. E os dois comem do fruto. E à medida que eles comeram do fruto, houve uma contaminação desse conhecer de Deus. Agora eu preciso olhar primeiro para a chapinha, antes de olhar para Deus. Eu primeiro preciso me ver no espelho para ver se eu estou bonito, antes de eu olhar para dentro e perceber se eu sou puro. Eu primeiro preciso saber qual é a opinião dos outros, antes de saber qual é a opinião de Deus. Primeiro eu preciso ter as minhas coisas, antes de eu satisfazer a Deus com as suas coisas. Trabalhar para Deus, o que... Lembra que eu falei para vocês, né? O jardim do Éden era completo. O ofício de Adão e o ofício posterior de Eva estavam satisfeitos na entrega de Deus para eles. Agora com o pecado, agora com a desobediência, eles querem primeiro se satisfazer. Como se isso... Eu preciso que vocês... Assim, se vocês não entenderem, vocês vão me falando. Certamente, se vocês não entenderem, alguém lá não entendeu. Entendeu? Então vocês vão... O início, antes do comer do fruto, antes da desobediência, estava na satisfação de estar com Deus. No pleno conhecimento desse estar ser completo, satisfatório, desejável, sim, maravilhoso. Agora não, agora, a partir da desobediência, eu passo por outros caminhos até chegar no caminho da vontade de Deus. E há agora uma distanciação. Há um distanciamento entre o meu querer e o querer de Deus. O que era único, o que estava em um só coração, em um só pensamento, em uma só vontade, em um só sentido, agora é separado. Agora, com a desobediência, o homem pretende alguma coisa que não visitou primeiro a vontade de Deus, independente dessa vontade. E aí há uma quebra de aliança. Toda desobediência causa uma quebra de aliança. Por isso que Deus, quando deu os 10 mandamentos, disse assim aos filhos: obedeçam os pais, honre o seu pai e sua mãe, para que se prolongue a sua vida sobre a terra. O honrar diz respeito a uma obediência. Quando há uma quebra de aliança, na quebra de aliança há uma desconformidade com o propósito inicial. E essa desconformidade, o que ela faz na gente? Ela provoca na gente uma deformação. Ela nos deforma. Nos figura de uma maneira diferente. Por isso que o mandamento de Deus, né, falando sobre honrar pai e mãe, a consequência da ausência dessa honra é a perda de dias na terra. Haverá uma consequência ruim da quebra dessa aliança. Houve uma consequência terrível da quebra dessa aliança com relação à humanidade de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que Deus ama mais aquele que obedece a Ele do que aquele que desobedece a Ele? O que você acha, Liane? Deus ama mais aquele que obedece do que aquele que desobedece? Você acha que ama mais? Por quê? Porque faz coisas que Ele gosta. Sandra, você acha que Deus ama mais quem obedece a Ele do que quem desobedece? Eu acho que é um amor igual. Porém, quem obedece tem a mais aproximação com Ele. Ok, então, já ao tem- seu ver, Ele ama tudo É, muito porque igual. eu me coloco como mãe, né? Ah. Porque Deus é pai. Isso.
se eu tiver, graças a Deus eu tenho uns filhos muito bons, mas eu vejo por alguns assim, às vezes um filho rebelde, o outro que não é, às vezes o pai até, ele tenta até se empenhar mais naquele que seja rebelde para tentar trazer ele para o caminho do que o próprio... Tipo o pródigo, né? O filho pródigo da parábola, né? Então eu me coloco como mãe. Mas isso né? é para compensar, não que ele ame mais o rebelde, né? É só para compensar. Eu acho que o amor é igual. Deus, igual. ele quer. Ele é pai, né? Então ele ama os seus filhos. Então ele ama, assim, aquele que... Jota, você também concorda com ela? Pra mim, o amor de Deus também é igual e a diferenciação tá no amor da gente para com Deus. Tá. Então ele ama da mesma forma um homem que vai sempre para a igreja, que fala sempre a palavra, que anda certinho. Ele ama da mesma forma um estuprador, uma pessoa que matou, um latrocida, um estuprador que matou alguém, que rebentou alguém e saiu andando tranquilamente e nem se arrependeu. Ele ama da mesma forma. Isso é polêmico, Acho mas que- eu creio que ele ama. Acho que ele ama, só que ele se entristece com o que a pessoa faz. Mas eu acho que o amor é dele, Porque ele é amor, né? Deus é amor. só que Então eu acho que ele ama. o amor do Apesar que ele estuprador também é É justiça. justiça. E você, Ariane, você ainda concorda com a sua posição? Fala, não, Deus é... Mas eu acho que ele não deixa de resgatar, porque se o estrupador se arrepender, ele está ali pronto para resgatar o estrupador. Ele não deixa de resgatar porque ele continua amando. Ele ainda continua olhando. Então eu penso assim que ele ama, sim. Ele não deixa de amar. Mas eu penso igual o Joãozinho, que entristece. Que não é fácil, né? O pai, ele... Se deparar com um perfil tão ruim do seu filho, né? Um perfil tão terrível. Porque, voltando, a Eva e o Adão, por mais que ele já tinha avisado, não coma daquele fruto. E a Eva foi lá e desobedeceu, e ela comeu do fruto e entregou para Adão. Mesmo assim, Deus, ele olhou para ela, se colocou como, ela não conseguia mais olhar para Deus, eles fugiram por causa do pecado. Mas Deus, ele estava ali, presente. Ok. Então eu penso assim que Deus, ele colocou normas de um monte de outras coisas, né? Mas por amor também. E ele continuou com Adão, com Eva, como ele continua conosco até hoje. Porque a gente faz tanta coisa, né, que desagrada, né? Que ele poderia já ter acabado com a humanidade inteira, mas por amor eu vejo que ele ainda continua investindo em nós. Essa compreensão, eu tenho meditado um pouco nessa compreensão, né? Deus nos olha enquanto seres individuais, Jeanzinho, Alexandra, Ariane, Jean, ou Deus nos vê enquanto ser humano. Deus nos vê enquanto filho dele, independente das nossas características pessoais. Como é que vocês veem isso? eu acho que ele nos vê como ser humano. Porque ele olha o nosso valor de como ele pensou desde o começo e tenta, eu acho que ele observa se a gente está buscando aquilo que era a ideia inicial, entendeu? Se aproximar do que é aquilo, porque depois que houve a queda, o pecado entrou, então aí a gente tem que começar a buscar a se igualar àquela ideia que era inicial. Então eu acho que ele nos olha como ser humano e esse amor dele por nós é por causa da imagem e semelhança que ele tem com a gente. Então o amor que Deus tinha por Adão e por Eva continua sendo o mesmo amor que Deus tem pelo Jota em 2020? Não muda, não. Não muda. Mas eu acho que ele olha pra gente individualmente. Por quê? Porque ele tem propósito na vida de cada um.
propósito dele é individual. Então eu acho que para cada papo, não que a gente estamos aqui, estamos fazendo o papel e Deus está ali como Só um supervisor. porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas eu penso que ele nos olha individualmente, porque ele tem propósito na vida de cada um diferente. Como ele teve na vida de Abraão, como ele teve propósito de Abraão, ser pai de uma nação inteira, né? De José e assim por diante, eu acho que ele nos olha individual, ele tem propósito na vida de cada um diferente. Se nós olharmos sob a condição de paternidade e não de funcionalidade, né? Se nós olharmos ele em condição de pai, ele olha para nós enquanto filhos individuais ou enquanto ser humano? Pai, criador e pai. Em amor, ele olha para nós enquanto ser humano ou enquanto ser individual? Eu acho que como pai continua como ser humano. Porque quando seu pai olha para seus filhos, ele olha eles, tipo, quando são crianças, olha eles como crianças e não olha cada um individualmente, eu acho. Eu acho que é as duas coisas também. Põe limitações. Quando ele é criança, vai pôr limitações. Quando for adolescente, vai crescendo essas limitações ou vai diminuindo. E de acordo com a fase, eu acho que é assim. Por que essa pergunta? Porque foi essa pergunta e a resposta a essa pergunta que potencializou o relacionamento do povo de Israel com Deus. Deus chama a Abraão e faz uma promessa a Abraão. Que o povo que saísse desta linhagem seria o povo escolhido, a nação separada. E agora o povo olha para Deus como Senhor de sua nação e não da humanidade. Todos os povos que estavam ao redor eram povos inimigos da vontade de Deus, eram povos estranhos a Deus. É como se Deus... Que tinha até outros deuses, né? Exatamente. É como se Deus não tivesse nem vínculo com eles. Sendo que eles são seres humanos, né? Então a visão inicial tida pelo povo de Deus é aquela visão de exclusividade. Não, ele me olha como exclusivo. Sou um povo, ele não me vê como um ser humano, eu sou individual, eu sou um povo separado. E Deus parece fomentar isso. O que quer dizer com fomentar, né? Deus parece estimular isso ao longo de muitos anos. Porque tira Abraão de uma terra, manda para outra terra, com a finalidade de fazer o reconhecimento do terreno, né? Ele sai da terra para reconhecer toda a grandeza do que ele nunca tinha visto ainda. E ele vai para a satisfação de uma promessa, que não estava na terra em si, mas estava na condição do povo. Mas não na condição do povo pela bênção em si. Aí que nós, por isso é que eu tive que ir lá atrás e nós vamos caminhando nas escrituras. Essa compreensão de ser filho de Deus enquanto ser humano que é, e receber a Deus nessa condição para dialogar com Ele, não na condição de criatura, mas na condição de filho, nos faz compreender o nosso papel dentro do propósito de Deus de criação e de comunicação de Deus. O que eu estou dizendo com isso, Ariane? Em primeiro momento, o povo, a nação eleita, entende que é a nação escolhida por Deus para ser abençoada. Mas Deus vai mostrando ao longo do tempo que não parava aí. Que não era só para ser abençoada, mas que era também para abençoar. Para fazer visível o poder, o amor e o interesse de Deus
pela humanidade. Então não é o povo como alvo da bênção de Deus, é o povo como instrumento de Deus para anunciar a sua vontade, a sua bênção. E a vontade de Deus é uma grande bênção. Então, quando a gente começa a compreender a noção, nossa Deus, já foi 30 minutos. Quando a gente começa a compreender a noção do que significa ser escolhido enquanto ser humano, quando a gente sai dessa condição de restrição, que Deus escolheu a mim, a gente sai disso e percebe que Deus escolheu ao homem, a humanidade, e que eu sou um instrumento desse propósito para anunciar isso à humanidade. Deus escolheu a vocês todos. Quem é que vai receber essa escolha no coração? Quem é que vai se corresponder com Deus à medida dessa decisão de Deus de te escolher? De escolher-o. À medida que a gente compreende isso, a gente consegue entender a passagem. A gente consegue entender o propósito da passagem de Deus nessa terra em talhar na criação a sua imagem e a sua semelhança. De esculpir na criação a sua imagem. Por que é que Deus me fez? Por que é que Deus me criou? Quando eu compreendo o tamanho, a dimensão de tudo isso, eu perco menos tempo. Eu dou mais valor a coisas que vêm dele, que fazem parte dessa formação de Deus dentro de mim. Eu olho para o ser humano não como um rival, não como alguém que é desgraçado, alguém que é fora da bênção. Desgraçado é sem graça, né? Fora da bênção. Eu olho para o ser humano como alguém que deve ser alcançado pela bênção de Deus que passa por mim, porque é para ele também. Essa é a formação da vontade de Deus na humanidade. E aí, muita coisa do capitalismo, muita coisa do consumismo, muita coisa do individualismo vai sendo quebrado. É engraçado a gente conversar sobre consumismo, aí a gente fala Páscoa, né? A gente fala sobre ovo, a gente fala sobre um monte de coisa, de consumo pessoal, mas a gente não fala, por exemplo, na Páscoa, sobre a condição que as famílias se reuniam e chamavam outras famílias para repartir o mesmo cordeiro, vocês lembram? Que a tradição era que as famílias se reunissem e não sobrasse nada. Era o compartilhar daquilo que se tinha dentro da bênção que Deus deu, porque o alimento Deus deu. Então Deus, ele afirma no propósito da passagem da Páscoa o privilégio de se perceber como instrumento dele para anunciar o seu propósito de compartilhar, de se multiplicar na vida do outro. E não é só o compartilhar dos bens, é o compartilhar da nossa natureza. Nós estamos falando de uma forma muito geral hoje, eu imagino que se vocês toparem, a gente vai fazer isso durante a semana mais vezes, essa conversa, ao invés de eu pregar, eu não sei, nós vamos conversar ainda sobre isso. Mas o próprio desejo de Jesus ao se entregar a nossa Páscoa, que é a morte, a ressurreição de Cristo, é Ele se multiplicar na minha vida e na sua vida. É Ele se compartilhar. Perceba que a morte de Jesus, enquanto vida para nós, morte e vida para nós, não é apenas no interesse de fazer muitos servos, é no interesse de pegar na mão de muitos irmãos. Ele, enquanto primogênito de Deus, é o irmão mais velho de todos nós, o nosso Salvador. Porque
Na cultura judaica, o irmão mais velho era aquele responsável, corresponsável pela criação dos demais, né? Então essa figura de Jesus, eu sempre tive muita reserva com relação a isso. Não, mas como que eu vou chamar Jesus de irmão? Né? Eu já pensei. Não, mas ele não é meu pai, meu salvador. Meu pai é Deus, é o Criador. Mas ele não é meu salvador? Como que meu irmão pode ser meu salvador? Eu não estou me igualando a ele? A gente fica nessa reserva, né? Mas o chamado de Deus é justamente para nós sairmos dessa condição de miserável servo e entrarmos no Santo dos Santos, com liberdade, seguro na mão de Jesus, sem tomar o lugar dele, mas com ele. Então Jesus não tem problema em compartilhar conosco essa passagem, essa natureza, essa graça. Ele não tem problema nenhum em fazer de nós filhos autênticos de Deus, verdadeiros, filhos verdadeiros de Deus, por meio do seu amor, né? Então acho que já foram 40 minutos, né? Nós vamos na quinta-feira, então a gente conversa, continua conversando. Ou a gente podia também pedir para as pessoas que estão acessando, de repente, opinar, né? Se preferem. Vamos fazer uma enquete aí. Mas se você não participar da enquete, vai ficar difícil, né? Quantas pessoas será que estão linkadas conosco aí, Eliane? Dá uma olhada. Então, essa semana, a nossa ideia seria conversar assim. Nós paramos em Abraão, né? Demos uma passagem lá e nem chegamos ainda na primeira Páscoa oficial, que seria no ambiente de Moisés. Nem chegamos ainda. Então nós temos uma semana, temos mais 2 dias para conversarmos tudo isso. Como é que está ele? Hã? Não entendi. 2 pessoas? Quem que está? Não dá pra ver quem é? Por quê? Não, tá aqui, ó. Aqui as pessoas que estão. Ah, tá. Então vamos verificar. Se vocês acharem por bem que nós continuemos essa conversa em família ao longo da semana, eu percebi que coisas legais apareceram aqui, né? Sim. Coisas bem interessantes. O que foi legal que apareceu aqui para você, Eliane? Eu acho que foi na parte de Adão e Eva. Na parte de Adão e Eva. Do contato que eles tinham com Deus. Então, essa compreensão do contato que eles tinham com Deus, agora ficou mais nítida para você, né? A compreensão de que eles não tinham restrição nenhuma em entender, porque eles sabiam completamente que pertenciam a Deus. E é isso. Qual foi para você, meu amor? Para Aquele mim que ficou foi em marcado. relação que Deus não escolhe povos. Ele escolheu aquele povo para ser um instrumento dele. Então ele não escolheu aquelas pessoas. Ele escolheu somente para ser um instrumento. Lógico que mas nós somos todos iguais, somos seres iguais para Deus. Legal. E você, Jota? Pra mim foi uma junção de coisas. Tipo, na primeira eu também achei muito bom a parte que se a gente não pensa que nós não pertencemos a Deus, a gente acaba afastando de Deus. Então tem que ter essa compreensão de pertencimento. A parte também que nós temos que observar nossos irmãos como amigos, como seres humanos, porque todos fomos escolhidos. O povo, tipo, como o senhor falou, os hebreus, os israelitas são os instrumentos, eles mostram que há podemos ser filhos de Deus. Então, a partir disso, podemos ver também nossos irmãos como amigos, ao invés de, como o senhor falou, de rivais. Então, podemos ver, por isso que acho que Jesus fala, amai o seu próximo como você ama a ti mesmo também. Amai os seus amigos, os seus inimigos também, porque os inimigos
também são seres humanos, então aí eles, você amando, eles se transformam amigos. A gente começa a compreender o propósito do amor, inclusive, né? Porque para nós parece ser tão distante amar quem nos odeia, né? Parece até uma coisa forçada às vezes, não parece? Puxa vida, a pessoa está falando mal de você, está assim, e eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, eu tenho que fazer alguma coisa, não, eu quero explodir. E algumas pessoas pensam assim, eu não vou ser hipócrita de ficar falando que amo essa pessoa, mesmo ela me odiando. Eu não amo ela, talvez não odeie, mas não quero ela perto de mim. Quando a gente começa a compreender, e nós vamos avançar nessa conversa, compreender quem de fato nós somos na pessoa de Deus, como Deus nos fez e o que isso significa no propósito da criação, a gente entende que o amor, se o amor não passa por nós, se o amor não alcança outros e a todos através de nós não somos instrumentos bem afinados ou instrumentos de conexão com aquele que o opera, né? Fica difícil para ele. Então a gente primeiro precisa compreender o que significa essa passagem, o que significa a restauração dessa natureza de Deus em uma humanidade que se perdeu na desobediência. Isso é papo das nossas próximas conversas. Que bom estar com você essa noite. Que bom estar com vocês que estão nos acompanhando. Tá bom? O papo está muito bom, mas as horas, elas não param. O ponteiro do minuto não para de correr. Eu espero que você tenha se deliciado nessa conversa. Deliciado no sentido de, não só de conhecer, né, mas de trazer para dentro da sua reflexão coisas novas. Que Deus abençoe a sua família. Nós ainda continuamos, né, amor, orando pelas famílias. Que Deus abençoe muito a sua família. Que Deus abençoe muito esse momento que você está vivendo de família. O mundo pode estar desesperado. Aqueles que estão em Cristo esperam. Tem esperança. O desespero é a falta de esperança. Sem esperança. Aqueles que estão em Cristo esperam no Senhor Jesus sempre um dia melhor do que o outro. Tá bom? Uma ótima semana a vocês. Quinta-feira, querendo Deus, nos veremos. E amanhã não percam o culto transmitido através do YouTube da Igreja Batista da Paz, do canal da Igreja Batista da Paz. Estaremos todos juntos linkados lá. Você que ainda não visitou a página da igreja, visite. Falta a sua visita para completarmos a vontade de Deus através das nossas vidas, tá? Eu tenho certeza que você vai encontrar uma boa palavra lá e ao encontrar, você também dará uma boa palavra para aquele que lhe ouvir. Beijo no coração de vocês e fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor.